Hoje temos a oportunidade de fazer um estudo de caso, um caso sobre aborto e obsessão espiritual. E vamos refletir sobre um caso de grande profundidade espiritual, narrado pelo espírito André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele nos oferece valiosas lições sobre como as escolhas de hoje repercutem em nossas relações e como o amor, mesmo nas situações mais difíceis, é o caminho para a libertação. O caso em questão envolve um espírito que, em encarnação anterior, foi assassinado pela filha e que, nesta nova existência, recebeu a oportunidade de renascer como filho dessa mesma filha, numa experiência de reparação e reconciliação. No entanto, essa reencarnação foi recusada pela mãe, que optou pelo aborto, agravando os laços de sofrimento mútuo. A história nos apresenta uma jovem senhora que, em uma existência anterior, assassinou o próprio pai em conluio com seu então esposo. Esse ato de parricídio, embora oculto das leis humanas, foi registrado pelas leis divinas, resultando em um compromisso espiritual entre os envolvidos. Nesta atual encarnação, a jovem recebeu a oportunidade de reparar esse vínculo através da maternidade, recebendo seu pai da vida passada, que havia se tornado um terrível inimigo, como seu filho na atual encarnação. No entanto, ao sentir a aproximação espiritual do pai, que renasceria como seu filho, ela se recolheu ao medo e à revolta, optando pelo aborto. Esse ato foi o ponto de ruptura que transformou o espírito reencarnante, seu pai do passado, em seu terrível obsessor. A situação narrada é um exemplo claro da lei de causa e efeito, que rege nossas existências. O assassinato cometido em vida anterior criou um débito espiritual que exigiria reparação. A reencarnação como filho era uma oportunidade sublime de reconciliação, um verdadeiro convite da providência divina para que o amor apagasse as mágoas do passado através da oportunidade do recomeço nesta atual existência. Contudo, a decisão de recusar a maternidade, provocando o aborto, agravou os laços de dor e sofrimento, colocando ambos os espíritos em condições ainda mais difíceis de evolução. A maternidade, nesse caso, era mais do que um papel natural. Era uma missão espiritual. O renascimento do pai da vida passada como filho da filha algoz seria um ato de misericórdia divina, permitindo que a convivência amorosa dissolvesse os vínculos de ódio e vingança. Ao optar pelo aborto, a jovem rejeitou a oportunidade de acolher o espírito em seu lar, negando-lhe a possibilidade de um novo recomeço. A recusa, além de impedir a reconciliação, abriu brechas espirituais que fortaleceram o vínculo obsessivo. O espírito rejeitado, movido por sentimentos de revolta, passou a influenciá-la com intensas vibrações de ódio e culpa, adoecendo-a psiquicamente. O mentor espiritual Aulus explica que a obsessão ocorre como uma ligação fluídica profunda entre obsessor e obsediado, muitas vezes originada por débitos do passado. Na simbiose espiritual, onde o pai desencarnado transmite à jovem suas dores e desequilíbrios, levando-a a manifestar crises de angústia, alienação mental e desequilíbrios emocionais. Na culpa como alimento da obsessão, porque a decisão do aborto deixou marcas profundas no corpo espiritual da jovem, comprometendo seu equilíbrio e tornando-a mais vulnerável às influências do obsessor. A narrativa destaca que, mesmo diante de escolhas equivocadas, a misericórdia divina oferece sempre novas oportunidades de aprendizado e reparação. O obsessor consumido pela vingança precisa aprender a perdoar para libertar a si mesmo e a jovem. Como disse o pai, perdoa e serás perdoado. A jovem, por sua vez, precisa reconhecer seus erros e buscar a reforma íntima, assumindo a responsabilidade por suas escolhas e cultivando pensamentos e sentimentos elevados.
O amor é o único meio de dissolver os laços de ódio e construir novos caminhos de paz e harmonia. Este caso nos convida a refletir sobre nossas próprias experiências nas seguintes questões. Quando lidamos com as dificuldades, nós reconhecemos nelas oportunidades de aprendizado ou nos deixamos levar pelo desespero? Estamos preparados para acolher as oportunidades de reconciliação que a vida nos oferece? Valorizamos o papel da maternidade e da paternidade como instrumentos divinos de reaproximação entre os espíritos? O caso narrado por André Luiz nos ensina que, por mais difícil que seja uma situação, ela carrega em si o propósito de nos conduzir ao aprendizado e evolução, mesmo quando erramos. O amor e o perdão nos oferecem novos caminhos para recomeçar. A maternidade negada, neste caso, adiou a reconciliação, mas não a impossibilitou. Enquanto houver vida, haverá esperança de renovação, e esse mesmo espírito poderá renascer através dessa mesma mãe, que será preparada para novamente ter a oportunidade de reconciliação. Que possamos aprender com essas lições, buscando sempre o bem e a harmonia em nossos pensamentos, palavras e ações. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.